Muito boa noite! Estamos aqui para mais uma live do Janelas e Portas da Arte e esse dia vai ser mais do que especial. Estarei aqui falando com Lígia Miranda. Lígia Miranda, que lançou o livro A Revolução do Home Office, e nós vamos saber um pouco mais sobre ela. Como vocês já sabem, Janelas e Portas da Alma virou Janelas e Portas da Arte. Estamos focados na nossa revista Biarte e que vai trazer muito conteúdo legal. Lígia também estará na nossa revista. Lígia, seja muito bem-vinda. Obrigada, Pietra. Nossa, eu adorei o convite, né? Tenho que dizer, gostei muito. Foi bem bacana e muito rápido, né? A gente é rápido, né? Olha, foi muito rápido. Assim, ó, da semana passada batemos um papo, vamos. E aí a gente, pra vocês terem uma ideia, é sempre assim, como eu falo, a gente bate um papo no WhatsApp primeiro para se conhecer. A hora que eu recebi o livro dela, a capa, eu falei, nossa, apaixonei. Aí ela veio e me deu o presente do livro. E presta atenção, eu apaixonei 5 vezes mais. A gente a live já começou para a gente faz meia hora, que a gente já está batendo papo há meia hora, então é assim, tem muita coisa boa para ser falada. Lígia, primeiro, fale um pouco neurociência e mindfulness. A Revolução do Home Office é seu livro, mas você entrou nessa coisa de coaching, da onde surgiu? Você disse que você era engenheira química e mudou, resolveu que era hora de fazer o que você ama. Quando deu o start, fale um pouquinho do antes para chegar na Lígia de agora. Tá. Eu costumo dizer que nós somos seres em construção eterna, né? Então, não acaba nunca. A gente vai vivendo, aprendendo e vai juntando as coisas que fazem sentido, né? Eu sou engenheira química, né? Fiz toda uma carreira corporativa, trabalhei em grandes empresas, mas a maioria do tempo que eu fiquei em grandes empresas, eu era líder. Então, o meu papel não era efetivamente executar, mas era treinar as pessoas. E a parte que eu mais gostava. Então, conseguir tirar de cada um o melhor que cada pessoa tem. Mas eu sempre fui muito ansiosa. E eu já tinha feito milhares de treinamentos, eu já fiz muito desenvolvimento pessoal, a vida inteira eu investi muito nisso, né? E o Mindfulness entrou na minha vida por um acaso, num final de semana, eu fui levar minhas filhas numa livraria, e eu brinco que o livro me atacou, né? Não tenho dúvida de que foi isso que aconteceu. Eu sou autodidata, né? Então, eu vi o livro era Mindfulness, Atenção Plena, aí Mindfulness, como encontrar paz no mundo frenético. Então, imagina eu trabalhando o dia inteiro com 2 crianças, casada, enfim, né? Cachorro, gato, galinha. Aí você desafiou essa capa desse livro, você falou, duvido que ele vai resolver meus problemas. Pois é, eu falei, bom, mas vamos ver, né? E eu comprei o livro, comecei a ler, comecei a fazer as práticas, e eu comecei a perceber que eu fui mudando. Eu falei, poxa, não é que esse negócio funciona, né? E eu comecei a me aprofundar, e aí entender um pouco, né? O que Mindfulness tem a ver com neurociência, porque a gente acaba achando que Mindfulness é só meditação, né? E, na verdade, não é só meditação, a meditação é uma das partes. Explica um pouco do conceito do mindfulness, para as pessoas que não entendem. Mindfulness, atenção plena, onde a gente pode praticar, e como começou esse caminho para você poder definir e falar, não, é para esse lado que eu vou, isso mesmo me interessa. Tá. Bom, Mindfulness é um treinamento de atenção. Então, o que ele faz? Ele tira a gente do piloto automático. A gente não percebe, mas a gente vive a maior parte da nossa vida no piloto automático, fazendo as coisas sem pensar. Aí, quem é mulher ainda é pior, porque a gente faz 50 mil coisas ao mesmo tempo e acha bacana fazer, né? Então... Tem o maior orgulho do mundo, né? Não, faço tudo. Faz. Que faz, mas eu quero saber a atenção plena em cada coisa. Que amor que você deu, você destinou para tudo que você está fazendo. Você deixou feito, mas que você realmente fez é outra coisa, não? Justo, a gente faz, mas não curte, né? Exato. Vai fazendo, aí você fez um monte de coisa, está exausta, e você não viveu aquilo, né? Então, o Mindfulness faz o quê? Traz a gente para o momento presente. Então, o que eu estou fazendo? Conversando com você.
independente de, é lógico, o que a minha mente vai fazer, né? E é isso que a gente aprende. A minha mente começa a tentar entrar no meio da nossa conversa e dizer assim, nossa, será que elas estão entendendo o que você está falando? Será que alguém entrou na live? Nossa, o cabelo, será que tá bom? E aí o que acontece? A gente tem um ruído, né, no fundo. E o que o Mindfulness faz? A gente treinar para não prestar atenção nesse ruído, porque ele não vai deixar de existir, né? Então, existe eu chamo dos mitos, né? As pessoas falam assim, não, Mindfulness não é para mim, porque eu não consigo parar de pensar, né? Eu falo, nossa, que bom, né? Ainda bem que eu lembro quando eu comecei a ver a respeito de meditação há muito tempo atrás, eu falava, gente, esse negócio de meditação não dá certo não, como assim parar de pensar? Se eu parar de pensar, eu tô pensando que eu tô parando de pensar, não tem lógica para mim. E é muito engraçado, porque ao longo do meu desenvolvimento, quantas vezes a minha mente me pegou, né? Então, eu achando que eu estava lá e não estava, né? Então, é bem bacana. Mas o que a prática acaba fazendo, né? Então, a gente passa a entender como o nosso cérebro funciona, e falando em neurociência, como funciona o piloto automático, como funciona o sistema de luta e fuga, a gente aprende a perceber o que a gente está sentindo, a entender o gatilho. Então, que horas que o meu gatilho, o que gera o meu gatilho e o que eu faço a partir desse gatilho, né? E aí entra naquele sistema de luta e fuga, a gente fala o que não quer falar, se arrepende, né? Então, o Mindfulness, ele é um treinamento sensacional, né? E aí o que eu falo, que a gente falou antes, a hora que a gente estava no pré-live, na esquenta da live, falando que ela só funciona de uma maneira, se a gente tiver vontade. Então, assim, aquele livro, ele poderia ter estado com você em outras livrarias que você entrou e você nunca olhou, porque você nunca deu atenção a isso. Estamos falando da atenção, não foi algo que te chamou a atenção, porque você não tinha nem vontade de enxergar aquilo que estava passando. Então, o mais legal, estamos nesse momento batendo um papo super cabeça de algo muito legal, que tem a acrescentar, mas pode ser que passe pela vida de muita gente e ela não esteja naquele momento de ter vontade e querer adquirir esse conhecimento. Então, começa do básico, você teve vontade de fazer diferença. E fazer diferente para você a ponto de mudar o rumo da sua vida. Exatamente. E às vezes não é que nem que a pessoa não tem vontade, né, Pietra? Às vezes ela não está pronta. Exato. Né? Então, às vezes a gente não está pronto, e tudo bem se não está pronto naquele momento. Então, você pode bater o olho lá e falar, nossa, é bacana, mas agora não é para mim, né? Exato. E passa lá um tempinho e você fala, nossa, tinha aquilo, né? E é engraçado que às vezes certas coisas vão batendo na sua porta várias e você fala, eu acho que tá na hora de eu entrar nesse caminho que ele tá brilhando muitas vezes para mim. É isso, né? Ele vai até você estar pronto. É uma hora que você está pronto, você abraça e vai embora. Né? E aí você foi para a parte da formação. Então, você como engenheira química, trabalhando em grandes corporações, a parte de liderança, sua paixão, gestão de pessoas, aí você falou, não, tá, para eu gerir melhor pessoas, eu tenho que aprender a entender a minha ansiedade. E aí criou essa paixão. E como foi esse seu caminhar para essa transição? Então, na verdade, o que aconteceu? Eu tomei algumas decisões. Então, uma das decisões era, não quero mais trabalhar em empresa, não do lado de dentro da porta, né? Eu quero trabalhar com empresas, mas ensinando isso que eu fui buscar, né? E aí eu fui buscar as formações. Então, fiz a formação na Unifesp, aqui no Brasil, fui para a Inglaterra, na Workplace, fiz uma formação sensacional voltada à empresa, com pessoas maravilhosas, enfim, foi bem intenso. Busquei a formação para trabalhar com crianças, porque eu tenho minhas filhas, né, então eu brinco que minha casa é um grande laboratório, né, tudo que eu faço, eu testo primeiro aqui dentro, né, e fui de novo, né, fazer a formação na Inglaterra, até o lugar que eu me formei, eles têm a maior pesquisa no mundo de mindfulness para escolas, né? Eles estão fazendo uma pesquisa gigantesca que termina agora no ano que vem, justamente para medir cientificamente os protocolos de mindfulness, o quanto que isso impacta positivamente ou não, né, as crianças e os adolescentes. Então,
tem muita ciência. Quando eu terminei, aí eu fiz psicologia positiva, fui buscar, né, as outras coisas que você ouve falar, né, fala, nossa, psicologia positiva, o que que é isso, né, eu engenheira, né, fui buscar o coaching, então me formei em coaching, Não, e o que é e... muito legal é que você saiu da matemática, né? Você era engenheira química, ou seja, aquele quadradinho, eu brinco que a gente tem várias caixinhas que a gente vai se encaixando. E essa era uma caixinha que, em teoria, não, ela não pode estar brigando com esse outro ser humano de psicologia, filosofia e coisas do tipo, né? É muito doido isso, né? Porque a gente fica se enquadrando, né? E, na verdade, o conhecimento, ele tá aí, né? Para quem quiser, né? E aí eu fui fazer a pós em neurociência. Eu acho que esse meu lado de engenheira me puxa para a ciência, né? E aí acaba voltando. E é muito legal, porque aí você começa a cruzar as coisas, né? Então, como que você molda um comportamento, como você molda um hábito, como que seu cérebro funciona, que isso é encantador, né? Aí a gente estava falando, né, Pietra, o que que é imaginação, o que que é realidade, como que a gente cruza tudo isso na nossa cabeça, enfim, é muito bacana. Exato, a importância do sentimento, é o que eu falo, cada vez mais a gente tem mania de separar as coisas. Somos seres humanos, um só. A Pietra que pensa, a Pietra que vai para o trabalho, a Pietra que está com a família, é a Pietra. Então, assim, é aquela coisa de, eu falei, bom, vamos chegar no livro, não vou adiantar o livro, vamos chegar no livro. E de quando surgiu a ideia de fazer a revolução do home office? Gente, é assim, ela me presenteou com esse livro. E eu falei, olha, não é jabá, porque eu tô aqui fazendo a live com ela, não. Mas eu me apaixonei pelo livro de uma maneira, ele é pequeno, rápido, conciso, com todo o conhecimento aí. E o que eu falei, muita gente acha que é pequeno, vai ser diminuído pela qualidade. Pelo contrário, vocês não têm ideia da dificuldade de colocar esse material tão preciso em palavras claras, gostosas e que você ganha o conhecimento de uma maneira inacreditável. Eu li rapidamente, porque ela conseguiu me mandar hoje cedo só, então eu falei, olha, eu sou que nem criança, eu abraço o livro, eu quero ficar ele comigo, mas eu amei a maneira que ela coloca, ela explica. Vou colocar aqui na tela para vocês conhecerem o livro que está na Amazon, tá? Então, A Revolução do Home Office. Isso. E agora explica de onde surgiu essa ideia. Bom, você falou que estava no momento de transição seu já mesmo, não? Quando entrou essa pandemia. Quando entrou a pandemia, eu já estava, né, arrumando o meu home office, então eu estou em casa, esse é meu escritório, né? Já estava trabalhando como coach, já fazia treinamentos para empresas, enfim, já estava vivendo essa transição. Só que quando a pandemia chegou, o que eu comecei a perceber? O quanto que as pessoas entraram em sofrimento por não saber lidar com tudo isso, né? E as pessoas, no começo, acho que foi igual para todo mundo, ou foi muito parecido. As pessoas achando que, porque eu estou em casa, eu vou fazer todos os cursos, eu vou ver todos os filmes, eu vou jogar todos os jogos, eu vou trabalhar 12 horas por dia, eu vou cuidar dos meus filhos, eu vou cozinhar. E não funciona assim, né? A gente não consegue fazer tudo, né? Então, a trabalhar em casa é até mais desafiador do que você sair de casa e ir para um escritório, né? Porque você tem muita variável, você está na sua casa, né? Então, você sempre tem alguém que vai te interromper, tem a internet que não funciona direito, é a cadeira que não é adequada para você sentar, aí vem um filho que tem uma lição de casa, enfim. E aí eu falei, poxa, por que eu não usar o Mindfulness e a neurociência, que é o que eu testei, né, nesses 2 anos, e fazer um manual, né, para quem está em casa, né, poder dar um norte. Então, como que eu defino, né, limites, como que eu defino o que eu vou fazer, como que eu treino, né, eu uso as habilidades do meu cérebro, como eu aciono os meus neurotransmissores, os meus hormônios, para o meu corpo trabalhar a meu favor, né? E não eu entrar naquela luta mental que no final vai me deixar super estressado, né? E aí eu desci para o escritório um dia e comecei a escrever e tal. E fiz o primeiro draft
e mandei para a Senses, né? A Senses é uma empresa que eu trabalho com eles de treinamento corporativo. Falei com a Soraya, falei, Soraya, dá uma lida, veja o que você acha. Ela amou, né? E a gente terminou o livro, a Raquel fez toda a ilustração. Ele é um Kindle, mas ele é bonitinho, ele é ilustradinho e tal. Tivemos as ideias de separar, né, Pietra, que você falou que foi bem bacana separar, né, muito, preparar, né? Exato. E aí falar, vamos para o Amazon, né? Vamos fazer o Amazon, que é bacana, e deu super certo, né? Porque, como você trouxe, né, a maioria das pessoas que me dão feedback fala isso, Lígia, é tão leve e é tão simples. E é tão fácil de fazer, né? Porque tem as práticas, que horas que eu vou fechar os olhos e aterrissar, né? Ela dividiu, gente, ela dividiu assim, em 23 tópicos, e ela dividiu em duas grandes partes. Eu vou colocar aqui também para vocês terem uma ideia. Preparo aqui. Primeiro, parte 1, aqui. Ela dividiu em setup, gestão do tempo, acordos, mexa-se, nutra-se, foque, em flow, agilize, colabore, perceba, adapte-se, seja resiliente e esteja pronto. Essa é a parte 1 do nosso organizando. Então, assim, primeiro você tem que preparar o seu espaço físico e mental. E é o mais difícil. A gente está primeiro com o nosso espaço mental, não? Como é complicado a gente entender que aquele lugar ali, que é o nosso ponto de lazer, é o nosso ponto de descanso, ele realmente também será o nosso ponto de trabalho. E conseguir fazer essa separação bem feita. Para você, agora de curiosidade mesmo, qual foi a maior dificuldade de colocar isso em ordem? Você como escritora. Foi seu primeiro livro? Eu tenho um livro de mindfulness para criança que vai sair agora no mês que vem. A Universo dos Livros vai publicar, mas é uma outra proposta, né? Mindfulness para crianças. Até eu fiz junto com a Alda é coautora desse livro. Que legal. Depois a gente fala dele quando ele sair, né? Na verdade, o que eu fiz? Como eu te disse, eu usei tudo que eu mesma fiz. Então, quando a casa, né? Quando todo mundo entrou dentro de casa e fechou a porta, que acho que aconteceu, né? Minhas filhas vieram ter aula em casa, né? Marido, aí você não tem mais ninguém para te ajudar, mas a vida não para, né? A forma que eu usei para ir organizando foi a forma que eu fui organizando a minha mente na hora que eu sentei para escrever. E aí, o que eu usei? Já o que tinha dado errado. Algumas coisas não dão certo, né? Então, eu tirei o que não deu certo, né? Porque ninguém é perfeito. E é exatamente um dos seus pontos. A gente tem que errar para conseguir crescer. Faz parte. Quando as pessoas têm medo do erro. Não, o erro que te impulsiona. É o que te faz mais forte. O negócio é você cair, dar aquela limpadinha no joelho, gente. Pronto, você já sabe como foi. Você vai estar mais atento na próxima vez. E é a maneira da gente olhar para aquilo que acontece dentro da gente, no nosso entorno, no nosso dia a dia, que vai ser diferente o nosso viver. É isso que a gente tem que fazer. Então, conte, segue. Não, perfeito. E é isso, é até o ponto que a gente trouxe depois, né, Pietra? A gente estava lá falando agora antes da live, como a gente acaba sendo pouco gentil com a gente, né? Então, poxa, errei, não aceito que eu errei, e aí eu entro numa. A gente chama no mindfulness de ruminação mental. Eu começo a brigar com a minha mente. E eu começo a achar que tudo que eu faço não dá certo, aí eu volto lá no passado, e em vez de eu trazer as minhas fortalezas, poxa, quanta coisa eu enfrentei que eu consegui, quanta coisa eu fiz que deu certo, né? A gente entra no processo nada gentil de falar, também da outra vez já tinha dado errado, eu não sei por que eu fico insistindo, porque você sempre faz tudo errado. Então, como a gente é pouco gentil, né? E como isso atrapalha a gente correr riscos, como isso atrapalha a gente se permitir errar, porque nós vamos errar,
e nós vamos acertar, e tudo bem, né? Não tem... Tá tudo bem. E esse é o ponto, é o e tá tudo bem. É assim, a gente sabe que o passado, ele tá no nosso cérebro reptiliano, então ele tá no mais antigo, naquilo que tá ali travadinho. E o futuro, que é a busca pelo novo, ela tá no hipotálamo, ela tá para frente. Então, assim, é o jeito que você falou, é a gente olhar o passado como uma forma de que, tá, eu aprendi com aquilo, como eu vou fazer diferente? Não ficar parado no travado, no freeze que a gente estava falando. Travou porque da outra vez deu errado. Não, como eu posso fazer diferente dessa vez? E é você querer se analisar. Então, você é uma pessoa ansiosa, como você coloca na prática esses seus conhecimentos. É o que a gente estava falando antes também, gente, que o mais difícil é a gente consegue falar da boca para fora, mas o aprendizado, ele é diário. É você com você mesmo. Além de você falar, é aquele personal trainer super nada saudável. É aquele nutricionista que come super mal. Como é que você coloca isso em prática dentro de você? Porque, além de passar para os outros, tem a responsabilidade de não. Gente, eu tenho que estar aprendendo e fazendo também. Exatamente. Então, eu tenho a minha rotina de prática, então, o mindfulness, ele é que nem uma musculação, só que em vez de você fazer um exercício para o seu músculo, você faz um exercício para o seu cérebro. Então, você tem que fazer todo dia, nem que seja 1 minuto por dia, nem que sejam 5 minutos por dia, né? E dessa forma que você vem trazendo, como que eu trago, né? Como que eu busco dentro de mim o que eu preciso nesse momento. A gente se atrapalha muito, principalmente os ansiosos, né? E eu faço parte dessa categoria, porque a gente não sabe o que a gente está sentindo. Então, poxa, o que eu tô? Eu não consigo desenvolver um trabalho. Às vezes eu sento aqui e não consigo. E aí eu paro um pouquinho, fecho os olhos. Gente, eu tô cansada. Não, eu tô com fome. Agora não vai rolar, porque primeiro eu preciso cuidar do meu corpo, né? Ou eu pego um tema muito difícil, né? Então, um tema difícil, deixa para de manhã, porque de manhã o seu cérebro não está cansado, né? Isso que é demais, é você usar as ferramentas a seu favor. É primeiro você se entender. Começa do básico. Eu tô com fome, não adianta eu querer estudar para a prova de física quântica se eu tenho a necessidade básica, que é de fome. O seu cérebro, ele não vai funcionar, minha gente. Então, assim, é você se olhar e se cobrar menos. Não é não querer mais. É se cobrar menos, é saber que você tem que criar um novo hábito, você tem que fazer isso ser uma constante para ser algo seu e você realmente, daqui a pouco, fazer disso que, do mesmo jeito que a gente acorda e tem que escovar o dente, você acorda e já pensa positivo, por exemplo. Porque antes você pensava reclamando do mundo, mas hoje não, eu coloquei um hábito de que eu quero diferente para minha vida. Então, mesmo que me venha aquele pensamento de qualquer coisa que é ruim, a hora que eu acordo, meti o dedinho na cama. O dedinho do pé, ele tem uma função, ela é enroscar no canto da cama. E não é falar, nossa, dia, como você começou. É assim, vamos começar de novo. Graças a Deus que eu tenho o dedo e tenho uma cama. Então, assim, sempre dá, com leveza, ressignificar, correto? É isso, e é um pouco do que traz hoje, né? Então, quando você olha a quantidade de startup que tem, e a quantidade de gente jovem que está produzindo um conteúdo sensacional e novas tecnologias, né? E o que eles se permitem, né? Primeiro, errar, né? As soluções nunca não é a primeira que é perfeita, nunca mais mexe, né? Então, eles criam soluções, eles vêm melhorando as soluções à medida que eles vão errar sim, mas eles também vão acertar, né? Já diria Thomas Edison, não? Com 90 maneiras de não fazer uma luz. Ele acertou na 100ª vez. Foram 99 como não fazer. Ele falava isso, né? Ele não errou, né? Ele descobriu 10 mil maneiras que davam. 10 mil. Sei lá. Muitas mil maneiras aí que não funcionavam, exato. Então, e é bacana, porque quando você traz isso, né? E aí junta com a gentileza, poxa, eu estou fazendo o melhor que eu posso, né? Eu estou fazendo o melhor que eu posso, da maneira, né, que eu sei fazer, que eu estudei para fazer, que eu estou preparada. Pode ser que não funcione dessa vez,
mas vai funcionar com certeza se eu não desistir, né? E o que eu trago um pouco no livro é isso, né? Como que a gente cria essas listas, cria essa rotina e volta. Poxa, não deu certo desse jeito, tudo bem que não deu certo, né? Como que eu vou me dispor a fazer de novo, a tentar de novo, né? Como que eu faço, né? Como que eu me liberto do carrasco interno, né? E porque é muito importante a gente ter isso, né? E muito acho que a pandemia fez muito isso com a gente, né? Antes a gente falava assim, não, eu sou super gentil comigo, olha, eu faço a unha, eu vou no cabeleireiro, eu compro roupa nova, né? Mas não é isso, né? Não é por fora, é por dentro, é eu ter esse acolhimento comigo, eu entender que eu estou fazendo as coisas da melhor forma possível e que tudo bem se não der certo, eu só não posso desistir, né? Então, como que eu me permito errar, como eu me permito acertar e como eu me permito evoluir. Essa é a ideia. E né? antes de tudo, somos seres humanos integrais. E essa pandemia veio, que a gente estava falando antes também, é assim, o mal, do mesmo jeito que a gente passou a dar valor às coisas que têm valor e não têm preço, o mal ele se escancarou. Então, muita gente surtou, mas surtou de uma maneira porque você também passa a olhar a sua vida de aonde estava todo o meu foco. Realmente, o que era importante sempre era muito mais importante a loucura do dia a dia, o corre-corre do dia a dia, mas o mais dolorido, o mais difícil é olhar para dentro. E a gente foi obrigado a olhar para dentro, porque chegou uma hora que já não tinha mais o que fazer, ninguém mais estava querendo ficar olhando o feed do Instagram. Chega uma hora que você tem que se encarar. Então, as suas nós, os seus medos, eles eclodem. Para você muito educado, eles eclodem de uma maneira muito forte, que aí vem de você usar disso como uma alavanca mesmo, como um estilingue. Bom, eu tô vendo que aqui está difícil, e aonde eu vou poder mudar, aonde eu vou poder fazer a diferença dentro de mim mesma. E o que eu achei muito legal, quando você começa no seu livro, você fala sobre o grande hiato. Como continuar sendo produtivos e organizado mesmo longe da firma. Então, acho que a hora que todo mundo entra nessa loucura, a primeira coisa básica é, vixe, vai ser bem complicado, porque eu vou estar dentro de casa na loucura, como que eu vou coordenar os meus funcionários, como é que eu vou saber que eles estão fazendo direito. Então, assim, é aquela coisa do grande poder que você quer ter sufocante em cima dos seus funcionários. Aí você começa a perceber que não é assim que funciona, correto? É o microgerenciamento, né? Então, as pessoas que têm esse hábito, né, de fazer gestão com microgerenciamento, que querem saber cada passo que a pessoa dá e que acreditam que o mais importante é a quantidade de horas, né, e não a qualidade das horas, é muito complexo se adaptar num ambiente à distância, né? Porque se você não tem confiança na sua equipe, se você não tem confiança no trabalho das pessoas, se você não entende que as pessoas têm restrições, elas estão passando por dificuldades de adaptação, enfim, até hoje, né? A pandemia está aí há 6 meses, tem gente que conseguiu se estabilizar agora, tem gente que não conseguiu ainda, né? E tem gente que ficou doente, tem gente que teve amigos, né? Então, emocionalmente, a gente não está normal também, né? O mundo não está, a gente não pode dizer, nossa, não, ó, comigo está perfeito, tá? Ó, tirei a pandemia de letra, não aconteceu nada na minha casa. É o que eu falo, de todos os níveis, mesmo a empresa, falando financeiramente, que lucrou, várias empresas cresceram absurdamente, é sempre oportunidade, né? Várias empresas cresceram, especialmente de coisa online, internet, cresceram absurdamente, mas ele pode ter o medo da mãe dele estar infectada, então afetou todas as pessoas em todos os níveis. Porque o que é uma empresa, né? Uma empresa não é um ente, né? Uma empresa ela é formada por pessoas, e as pessoas são diferentes, as pessoas têm desafios diferentes, cada um tem filho, outros não têm, uns moram sozinhos, e aí a solidão mata mais do que o fumo, né? Outro dia eu li estava olhando uma pesquisa que fizeram nos Estados Unidos falando isso, que lá, uma pesquisa antes da pandemia, que
o tabagismo mata menos do que a solidão. Olha que loucura isso. Então, imagina, você está numa pandemia, as pessoas sozinhas, os idosos, enfim. A gente tem pai, a gente tem mãe, tem parente, né? Então, dizer que passou batido não é verdade, né? Então, como que eu olho para mim e percebo que, poxa, eu estou preocupada, sim, com a pessoa X e o que eu posso fazer a partir dessa minha preocupação para ou deixar de me preocupar, né? Porque a preocupação vazia, ela não vai levar você a lugar nenhum, ela só gera sofrimento. Ou como que eu vou ajudar aquela pessoa, né? Como que eu sou efetivo, né? E exatamente olhando dentro de uma empresa, você como um funcionário, quando a gente entra com esse home office, é a empatia, é a gentileza, é de você saber que somos um, é o que estávamos falando antes, por que a minha mãe, ela é mais importante que a sua mãe? Então, assim, a pandemia fez, eu sou uma pessoa que tem uma idade boa, tô super saudável, posso pegar e não ter nada, quem sabe, posso pegar e ter alguma coisa, se já peguei, não peguei, não importa, o que importa é, tá, mas eu vou fazer pelos outros, porque tem gente que vai estar sofrendo se eu não me cuidar, porque eu posso passar para os outros, então assim, foi um wake-up call, foi um chamamento, assim, uma abertura dos olhos que sim, somos uma humanidade. Você vai fazer não só por você, você vai fazer pelos outros. O filho do outro, por que ele é menos importante que o meu filho? Todos queremos a mesma coisa, que é o que você fala no livro. Todos queremos ser felizes. Ponto final. Não, que eu não diminui a felicidade do outro para tentar passar a minha por cima. Acaba sendo bastante complicado a gente colocar isso, mas acaba sendo uma coisa que a gente começa a enxergar a realidade de outra maneira mesmo, e que a gente faça desse momento valer a pena, correto? E é o que eu falo do piloto automático, né? Principalmente quando a gente trabalha em empresa, né? Às vezes as coisas dão errado e o nosso pensamento automático, ele vem assim, também o fulano, ele sempre faz isso, ele não sei o quê. A nossa ruminação mental, a gente chega até a pensar que a pessoa fez de propósito, né? E não é, gente, ninguém erra de propósito, a pessoa erra ou porque ela não sabe, e às vezes ela não teve coragem de te falar que ela não sabe, né? Então, o quanto que a gente consegue explorar, né? Por que deu errado? E não por que deu errado querendo pegar quem fez errado. Por que deu errado para a gente poder tomar as ações necessárias para fazer dar certo, né? Exato, e não apontar dedos a pessoas, é você aprender com a situação. A gente tem o costume de olhar pessoas e colocar celebridades ou colocar coisas maravilhosas que você quer e que você quer buscar na sua vida. Você tem que parar de olhar isso como um exemplo positivo de algo bom que você queira, ou algo que deu errado, que você aprenda com aquilo e não aponte o dedo para o ser humano. Não é culpar o criminoso, é você culpar o crime. Aquilo ali foi feito errado. Que a pessoa aprenda e faça diferente, mas especialmente eu farei diferente da próxima vez e quem sabe juntos. O seu olhar, que eu não tinha antes, me abriu de uma maneira que agora eu sou mais completa. Correto? É isso, é como que a gente olha para o outro entendendo que ele é tão humano quanto a gente, né? Ele não é um robô, ele não vai fazer um negócio repetitivo, e ele não vai pensar, porque é um dos temas que eu acho que a gente precisa explorar muito na pandemia, é o tal do óbvio, né? Então, eu escutei muito isso na pandemia, eu faço coaching, né? E as pessoas falam assim, Lígia, mas é óbvio. Eu falei, é óbvio para quem, né? Como que a gente tem essa crença de que o que é óbvio para mim vai ser óbvio para você? Não é óbvio. A frase mais que minha mãe fala sempre é: o óbvio não existe. O Não óbvio existe. não existe. O que é óbvio para você é isso, é a visão do mundo. E essa internet, ela é ótima, porque você consegue ver que você realmente está criando a sua realidade. Hoje, cada vez menos estamos ligados a outras redes televisivas e tal, que realmente colocavam aquela notícia que era ali que todos na caixinha temos que levar. Agora, a internet, ela tem um algoritmo de colocar aquilo que você quer ver. Então, assim,
ele te entende. Apesar disso ser muito bom, também ser muito ruim, então vamos entrar no mérito da questão. Mas se nós duas abrimos um Facebook que está igual, tem as mesmas pessoas, de acordo com a busca que eu fiz, ele vai abrir coisas que são ligadas a mim e não a você. Então você está criando a sua realidade. Que realidade você quer para você e o que você quer fazer com o seu entorno. Cada vez mais, a inteligência artificial, né? Exato. Como que a inteligência artificial usa a nossa informação para gerar venda, para gerar conhecimento. Aí o que a gente vai fazer com isso, cabe a gente definir, né? Exato, é da gente. O que você colocou no livro, que eu achei bastante legal, que você colocou o Paul Zak, que foi fundador do Centro de Estudos Econômicos e Neurociências. Após 2 décadas estudando e analisando as conexões neurológicas entre liderança e desempenho organizacional, ele descobriu que as empresas com altos níveis de confiança criam um ambiente, gente, 74% menos estressante, 50% mais produtivo e 76% mais engajado, graças à liberação de ocitocina. Então começa, você entrou dentro de casa, você vai ter que confiar na equipe que você criou. Eu acho que seria uma mãe, quando você cria seu filho, falam você cria para o mundo, é realmente isso, a criação que você deu. E ele tem que criar asa, você tem que mostrar o caminho, não é você dar o pão todos os dias. Você tem que ensinar a pessoa ali a pescar, correto? É isso aí, perfeito. Nossa, você está perfeita. Vamos lançar o livro juntas. Vamos fazer o livro juntas. Mas é exatamente isso. Então, eu pus esse trecho do Paul Zak. O Paul Zak deu aula para mim na pós-graduação. Ele é sensacional, né? Então, ele é um grande pesquisador. Ele fez pesquisa de ocitocina com tudo que você imaginar, né? Com gente, com bicho. Fala da ocitocina. Fala de ocitocina. E a ocitocina é o que é aquela sensação de alegria que a gente tem, né? Quando a gente sente aquela alegria que vem de dentro, seja porque aconteceu um negócio muito legal que você queria, você encontrou alguém, poxa, você mora fora do Brasil, a hora que você chega e abraça sua mãe, aquilo é ocitocina. Aquela felicidade que dinheiro não compra. Às vezes ele manda buscar de jatinho. O jatinho também é bem legal, mas aí depende de quem você coloca dentro do jatinho para liberar a ocitocina, não? É isso aí. Não, e é tão legal e é tão verdadeiro a história das empresas, porque aí eu digo assim, né? Eu vim de empresa, meu background é todo de empresa. E eu sei que os lugares que a gente produzia mais, que a gente era mais criativo e que nós entregamos os melhores projetos foram com as equipes que a gente mais tinha confiança. Um confiava cegamente no outro, sabia que a gente tinha um objetivo comum, né? Ninguém estava ali para ser, eu quero ser melhor do que você, ou, né? A gente, e até hoje nós somos amigos, então é sim possível fazer grandes amigos em empresas, né? Não é um sonho, né? Uma utopia, muito pelo contrário, né? Quanto mais o ambiente for saudável, mais a gente vai conseguir produzir, né? Então isso é muito legal. E como que a gente traz, né, esse conhecimento para os jovens, né? Para quem está chegando. Como que a gente faz, né, para eles, que eu brinco assim, nossa, se eu tivesse aprendido Mindfulness com 20, eu estava certamente hoje voando, né, eu já tinha aprendido a voar, né, então... Já Santos Dumont não ia te aguentar, não. Você já estaria aí por aqui. Como que a gente consegue, né, a partir de um autoconhecimento e de uma forma de usar melhor o nosso corpo, né? Então, o que é criatividade? Como que a gente pode ser mais criativo? Que horas que eu entro em flow, né? E aí o tal do flow, todo mundo fala, nossa... Exato, o tal do flow. O flow é aquele... Bom, para mim, o flow é aquele momento que você... Estou aqui no meu trabalho fazendo uma coisa que eu amo. A hora que você viu, passou 4 horas, falou, meu Deus do céu, estou no meu flow, que eu não vi, o tempo ele passa diferente. Eu tenho até um vídeo falando sobre o tempo passa de outra maneira, porque eu estou em conexão comigo mesma, fazendo uma coisa que me faz feliz, e meu foco e minha energia, ela tá tão forte
que você não vê o tempo passar. Explica um pouco mais, a pessoa falou do dia a dia dela do flow, mas você, como neurocientista, conta aí pra mim. É muito engraçado, né? Eu sempre também tinha ouvido falar em flow, já tinha estudado flow, mas eu nunca tinha estado em flow, né? E a minha primeira experiência de consciente de entender o que era flow foi quando eu escrevi o outro livro, o livro da infantil, que eu sentei para fazer um material que eu ia dar aula para professores, né? Então eu treino professores para dar aula para crianças. E eu estava trabalhando no material para os professores, e aí me veio a ideia do livro. E eu parei o que eu estava fazendo e entrei no livro. E depois de um tempo eu olhei, eu parei e falei, nossa, tá ótimo, né? E aí eu chamei minha filha, meu laboratório, e contei a história para ela, mais ou menos, e falei. E a hora que eu terminei, ela olhou assim e ela fez um gesto. Eu não vou poder dar spoiler. Ela fez um gesto. A hora que ela fez o gesto, eu comecei a rir. Falei, meu, é o livro, né? Então, é o momento que você está tão concentrado numa atividade que você domina. Então, você não existe flow se você não sabe fazer aquilo. Então, eu não sei, sei lá, eu não sei cozinhar. É muito difícil entrar em flow sem saber cozinhar, porque você está com medo. E quando a gente tem medo, a gente não entra em flow, porque o seu sistema de luta e fuga está armado. Você tá, o seu corpo não tá no seu melhor estado de criatividade, né? Então, você entra em flow quando você tem o domínio daquilo que você quer, né? Você está fazendo um negócio que faz sentido, você entende aquilo e você está totalmente concentrado. Então, a gente tem um objetivo, né, final, mas relaxado, não é uma tensão. Se eu não acabar isso, o que vai acontecer comigo? E aí eu vou até voltar, né, quando a gente fala em empresa, né, às vezes fala você tem que criar alguma coisa nova. A partir do momento que você falou isso, a pessoa não vai conseguir criar, né, porque ela entra lá no luta e fuga, e o ruído que vai ficar lá no fundo dela vai ser, poxa, então se eu não criar isso, eu posso ser demitida, eu vou perder meu emprego, e se eu perder meu emprego, eu não vou ter como pagar minha conta, e se eu não pagar minha conta, eu vou ter que devolver minha casa, e aí eu não faz nada, né? Então, como que a gente cria um ambiente de colaboração e de confiança que permita que as pessoas entrem em flow. Você vê os grandes astros do basquete, né? Então, na NBA, o Kobe Bryant era tem muita reportagem dele, eu não sei se você chegou a ver dele falando, né? Acho que não, mas já quero saber. De mindfulness e flow, né? Então, teve um técnico de basquete, o Phil Jackson, que implantou o mindfulness na NBA. E o que ele fazia? Ele tinha já os melhores talentos. Só que o que acontecia? Os melhores talentos só conseguem ganhar o jogo se eles estiverem em sintonia, se eles estiverem, né, cada um. E aí o que ele fez? Ele trouxe o mindfulness para treinar os caras. Então, quando ele via que o cara entrava na emoção, tira e senta. Senta no banco, fecha os olhos, volta para o corpo, como eu brinco, né? Se conecta mente e corpo, para você poder entrar no flow de novo. Porque quando você está em flow, ele faz ponta, ele faz cesta, ele não faz falta. O objetivo dele não é levar o outro, o objetivo dele é ser o melhor. Né? E é isso que chega nesse momento que, assim, estamos num momento que as máquinas estão dominando, mas as máquinas nunca terão sentimentos. E é isso que nos faz únicos. Então, você pode ser aquela máquina repetitiva de fazer coisas... Assim, a máquina mesmo, ela passou o homem nisso. Ela faz contas milhares e milhares de vezes mais rápido que você. O que te faz diferente é o contato humano, é o sentimento, é a criatividade. A máquina não se cria. Ela tem o homem que fez e criou, que está ali. E é isso que as pessoas têm que entender. E é isso que a gente cada vez mais busca. É a gente se encontrar. E a gente tem que entender que a gente tem que parar de olhar para o outro. E eu tô aqui falando com a Lígia, apesar de ser o meu trabalho, e eu ter que estar preparada para o próximo assunto do que eu vou falar, já que faz parte do meu trabalho, mas eu não tenho que estar só pensando no que eu vou responder para o que a Lígia me fala. Eu tenho que escutar o que a Lígia está me falando
para eu ganhar esse conhecimento e a gente crescer junto. Perfeito. Então, o quanto que eu me coloco a serviço, né? Então, é igual. Eu ouço o que você está me perguntando, a gente não combinou, viu, gente? Não tem script. Não tem. O que a gente está falando é o que está vindo, né? Então, como eu ouço o que você me pergunta e vou buscar a melhor resposta. Talvez, quando termine, né, a nossa entrevista, eu possa olhar e falar, nossa, eu podia ter falado aquilo, mas não vai faltar oportunidade para eu falar de novo, né? Então, essa é a tal da gentileza, como que eu uso, né, o que eu tenho da melhor forma possível, sem ficar achando que podia sempre ter sido melhor. Sempre vai poder ser melhor, né? Sempre vai ser diferente. Mas a única coisa que existe é o momento que eu estou vivendo agora. Não existe outro momento. Então, isso é o ponto-chave, é entender o agora. E um ponto-chave que a pandemia colocou também pra gente. A gente não tem ideia. Você não sabia, na loucura máxima da pandemia, o que ia acontecer com você amanhã. Então, você tinha a obrigação de viver o hoje. Você poderia viver o hoje super nervoso, revoltado. Isso não quer dizer que você não tem que ficar preocupado. Lógico, certas coisas, você é um humano, você sente, né? Para também voltar a ser aquela máquina, não, tá tudo lindo, não. Mas, assim, é o limite das coisas, o equilíbrio das coisas que você tem que saber estabelecer dentro de você. O equilíbrio, exatamente. O ponto é o equilíbrio. Então, reconhecer que sim, tem hora que eu vou ficar nervosa, e tudo bem eu ficar nervosa, mas eu tenho o quê? Que reconhecer, entender, gente? Agora não dá para mim, né? Então, aqui em casa eu uso muito essa frase. Eu falo assim, gente, agora para mim não dá. Eu preciso de um tempo, né? Porque aí, quando você tem o tempo, é mais fácil de você lidar, né? Do que se você já atropela. Ah, não, eu quero fazer tudo, eu sou a, né, Mulher Maravilha, enfim, eu consigo tudo, eu posso tudo, e não é assim que funciona. E eu acho que começa do básico, a aceitação, é aceitar, não somos perfeitos, somos diferentes, e começa, o que nos faz incríveis é que somos diferentes, e é nisso que a gente soma. Então começa, eu não vou ser um modelo, por exemplo, o modelo de pessoa incrível que você quer chegar, da Lígia, é o modelo da Lígia, o modelo da Pietra, de pessoas que você usa de referência, porque é ótimo ter referência de coisas positivas. Tem até o Rossandro Klingen, que é um palestrante, que ele falou, olha gente, ele contou uma história dele que eu achei muito legal, que ele foi fazer aula de francês, e aí ele estava com 2 crianças do lado fazendo aula de francês, aí eu acho que vous voulez qualquer coisa, ele falou que queria comprar alguma coisa, ele falou em francês, ele falou aquele francês terrível que eu falei, as 2 crianças do lado colocaram um francês perfeito, eu olhei primeiro com uma inveja dessa pessoa, aqueles 2 ser minúsculos, falando perfeitamente o francês, e aí eu falei, nossa, e se eu ressignificar e olhar, em vez de ter uma professora, eu tenho 3 professores aqui nessa sala. Então começa disso, poxa, que demais que essa pessoa consegue, o que eu vou aprender com ela? Não somos perfeitos, não seremos perfeitos para ninguém, somos perfectíveis. Como seres humanos, estamos em profunda busca. E qual que é o problema de se aprender com criança, né? Preconceito isso com as crianças, né? Eles Exato, são tão eu acho pequenos, eles são tão, né? Exato, eu acho que é mais... A gente não consegue aprender com todo mundo, né? Não tem, né? Que filtro é esse, né? Aquela típica da invejinha branca, de tipo, não é possível, igual quando eu fui esquiar a primeira vez, você olha lá os cotoquinhos, sério, 2 aninhos, parecendo uns pintinhos, assim, esquiando lindamente, você com 20, 30 anos, tentando aqui, caindo inteiro, você fala, não é possível, que inveja branca. Ela pode ser positiva, se você souber usar o gatilho correto. Com certeza. Então, para tudo. E a história da resiliência, né? Então, tem muita controvérsia em torno da resiliência, é um termo que as pessoas não gostam de falar. Eu já ouvi algumas pessoas dizerem que a resiliência não se treina. Treina, sim. Resiliência é treinável. Então, se a gente começa eu brinco assim, ninguém fica resiliente sem passar por adversidades, né? A gente se torna resiliente a partir das experiências que a gente viveu,
né? Exato. E a partir Isso está no livro também, tá? Ela escreveu isso, porque eu li. Então, como que a gente traz a experiência que a gente viveu, não com pesar, mas como um aprendizado. Então, o que eu aprendi, o que me fortaleceu, e como que, a hora que acontecer de novo, porque vai acontecer, todo mundo vai passar por adversidade, não existe, né, a pessoa que vive, enfim, né, a rede social, infelizmente, hoje, ela acaba fazendo as pessoas acreditarem que isso é verdade. Pô, ninguém posta foto chorando, né? Tá todo mundo rindo, todo mundo maquiado, todo mundo maravilhoso, roupa nova. Mas aí, quando você entende o outro lado da coisa, é assim, por que raios de motivo? Eu vou colocar uma foto minha de um lugar que eu tô aqui, ó, fazendo faxina, sofrendo. As pessoas querem mostrar o que tem de bom, faz sentido, mas as pessoas entenderem que, gente, isso não é a realidade do dia a dia. Aquela foto daquela pessoa com mais de 4 milhões de seguidores, tem um monte de coisa, ela teve muito dinheiro para colocar botox na cara dela, para tirar. Gente, vamos lá. Essa realidade aí, qual que é a sua? Aonde você encontra a sua felicidade? Ela tem que estar no seu dia a dia. É no seu acordar, é no seu tomar café. E aí que tá o mindfulness, é a atenção plena, é o mindfulness eating, é você comer prestando atenção no que você está comendo. A gente tem costume de tomar. Eu sou a louca do café da manhã. Então, assim, eu amo o meu café da manhã, eu amo cozinhar, eu amo a natureza. Então, assim, esteja presente aonde você está. E isso é uma prática. Isso é uma prática. É uma prática, com certeza. E A como mudança do hábito. que você aprende, né, a estar presente? Porque eu falo que ninguém ensina a gente a prestar atenção, né? O máximo que acontece quando a gente é criança, você presta atenção, né? Presta atenção quando você fez alguma coisa errada, tipo assim, mas rapidinho. Não é. Gente, atenção, foco, é diferente. É diferente, é bem diferente. Então, como que a gente traz, né, a nossa presença? Como que a gente entende que é onde a gente está, é onde a gente está. Não existe outro tempo, né? Eu já falei isso, mas é o óbvio, né? É o óbvio. O óbvio Que não é óbvio, né? Não que não existe, mas como que a gente entende isso, né? E aí traz a tal da resiliência. Poxa, não foi bom agora, mas calma, olha quanta coisa eu aprendi, olha quanta coisa eu vivi, né? E olha onde tudo isso me trouxe, né? Então eu olho muito para mim e falo, poxa, que bacana, quanta coisa certa, quanta coisa errada, mas eu só me tornei a pessoa que eu sou graças a tudo isso que eu vivi, né? E quanto orgulho que a gente tem que ter da gente, né? Que é outro ponto que eu falo também no livro, né? Tem orgulho da sua história, né? Porque se a gente não tiver orgulho da nossa história, o que eu vou contar para você, né? É lógico, ela é perfeita, mas ela é minha, né? E isso é muito legal. E a gente entender que não existe certo e errado. Não existe blocos de perfeição, não existe. Não, mas ele nasceu pobre, gay, negro e venceu na vida, então ele merece mais do que eu. Não, eu tenho as minhas dificuldades, ele também foi um vencedor dentro do que ele se propôs a fazer, mas todos nós estamos em busca, então não é só não se valorizar demais nem se diminuir demais, é você saber que você está fazendo o seu melhor dentro das condições que você nasceu, mas é buscar ser melhor não só para você, e com isso, consequentemente, ser melhor para os outros e para o mundo. É isso, essa pandemia está possibilitando esse bate-papo nosso, essa expansão de consciência maravilhosa, e que as pessoas de casa entendam. Atenção plena você tem que querer. É mudanças de paradigmas, é mudanças de hábitos, que é no todo dia. Dá um exercíciozinho assim para quem está assistindo. Eu sei que tem vários no livro, mas um que você acha que você coloca em prática que vale a pena. Não vou dar total spoiler, só um pouquinho. Não, vamos fazer um. Então, olha só. O mindfulness, você não precisa de grandes posturas, você pode fazer sentado normal. Então, estou sentada trabalhando aqui, falando com você. Então, fecha os olhos, respire fundo, perceba os seus pés tocando o chão,
Perceba os apoios, seu corpo apoiado, talvez na cadeira, na superfície que você está apoiado. E vá levando sua atenção para a respiração. Percebendo o ar entrar e sair pelas narinas. Percebendo o movimento que o seu tórax faz quando você respira. E veja se é possível perceber se tem algum pensamento passando na sua mente agora. Lembrando que um pensamento, ele é só uma criação da sua mente, não necessariamente ele é verdade. Veja se tem algum sentimento presente. Alguma sensação no seu corpo. Talvez algum cansaço, alguma tensão. Apenas observando. Voltando agora a atenção para a sua respiração, para o seu corpo como um todo. E levando esse exercício ao seu final. Quando vocês estiverem prontos, podem abrir os olhos. Ai, gente, vamos combinar, olha, todo mundo grava essa live e usa essa, eu posso chamar de micromeditação? Como a gente pode chamar quando é um exercício? Foi, assim, algo rapidinho, mas é isso. Então, mas veja, eu chamo esse exercício no protocolo de mindfulness, algumas pessoas chamam de 3 passos, eu chamo de aterrissagem. É a hora que você para esse minuto e, poxa, onde que eu tô, né? O que que eu tô sentindo? Cadê minha cabeça, né? Porque aí você volta. Ah, não, tô precisando beber água. Vou beber água, vou voltar a fazer o que eu tô fazendo, né? E é exatamente... Então, se você fizer essa prática várias vezes ao dia, né? No decorrer do dia, o que que acontece? Você vai treinando seu foco. Aonde que eu tô? Tô viajando? Pô, tô viajando, não vou render, não vai dar certo, né? Volta pro corpo, eu falo. Vem para, né? Juntamente o corpo, percebe se você está precisando de alguma coisa e aí continua. Né? Então... É a questão de se entender e usar dessas ferramentas para aterrissar. Aterrissagem, eu amei a palavra, é exatamente isso. Eu me coloco todos os dias, faço minha meditação cedo, mas chega um momento no meio da tarde que assim, você só perdeu o foco. Aí eu vou fazendo... São mini, que eu posso dizer, mini metas. Então, assim, eu tenho coisa para resolver. Então, assim, Pietra, você resolve isso, que aí você vai ter um momentinho, assim, de lazer. Essa é a coisa que você não gosta muito de fazer. Então, assim, a gente faz aquele foco maior, dá aquela tranquilizada na mente, porque aí você abre de novo o caminho, entra no flow e faz tudo funcionar. Conta um pouquinho do seu coaching, já que estamos chegando no fim dessa live. Olha, a gente poderia ficar horas falando disso. Acho que a gente tem que fazer uma próxima. Vamos abrir um pouco mais. No próximo livro também estaremos aqui. Eu não tenho palavras para te agradecer, mas a gente fala um pouquinho do seu trabalho, para quem quiser te conhecer, quem quiser te contratar, como funciona. Eu trabalho com mindfulness para empresas, faço treinamento, né, de foco, atenção, enfim, atender a necessidade, né? Então, pode ser bem-estar, pode ser foco, pode ser atenção, pode ser criatividade. Aí eu monto o treinamento conforme a empresa precisa. Eu também trabalho em parceria com a Senses Aprendizagem, que tem uma gama imensa de treinamentos corporativos. E eu faço coaching individual. Então, para as pessoas que querem, às vezes as pessoas não querem fazer o treinamento de mindfulness em grupo, então eu abro grupos online, abro grupos presenciais. Mas para quem não quiser fazer em grupo, não, eu não quero, eu quero um negócio mais individualizado, porque eu quero tratar algum tema específico, então eu monto de acordo com a necessidade de cada um. Bom, eu Lígia Miranda Coach,
Eu tenho um site para quem quiser explorar Mindfulness, que é o www.mindfulnessincompany.com. Tem uma página também no Facebook. Eu acho que a Pietra, a gente vai acabar colocando mais conteúdo, trocando bastante coisa. Vou estar na revista esse mês. Exato, ela estará na nossa revista Biarte, vai ser incrível. E é isso, adoro trabalhar com gente, resultados maravilhosos. Como é bacana você ter feedback, falar, nossa, Lígia, né? Que legal, era isso, né? E agora eu vou embora. E eu brinco que o mindfulness, ele te dá uma independência. E é a hora que eu ganho, né? Que eu falo, poxa, que legal. E a pessoa, ela conseguiu, ela se autodesenvolveu e ela vai continuar praticando, ela vai embora e tudo Você certo. fez a sua parte, que você ensinou a pescar, você não deu só o peixe. Inicialmente, você planta ali ó, aquele peixinho, coloca ali aquela frutinha e depois você ensina a regar o pomar, a fazer por si próprio. É a hora de você ver que realmente as pessoas têm que deixar de ter o medo. O mestre, ele cria os seus seguidores ali para serem melhores que ele. Então, é isso, é você dar o caminho e a pessoa, com o seu apoio, quando precisar estar ali, mas conseguir sozinho desenvolver as ferramentas que tem dentro dele. Porque se de nada disso valeria a pena. É você buscando o seu e sendo instrumento, realmente um instrumento da paz e da tranquilidade dos outros. Lígia, muitíssimo obrigada. Pessoal que ficou em casa, que a gente tenha podido, meu Deus, eu uso uma mistura de espanhol ali, que a gente possa ter trazido nesse momento. Eu misturo assim, tem hora que eu falo, acho que eu tô falando alguma coisa errada em português. Trazer um pouquinho de novidade para vocês, de que vocês tenham vontade e que o mindfulness, que pratiquem, que seja essa aterrissagem que ela colocou, que seja buscando o conhecimento, mas que tenha aberto um novo caminho, que as pessoas queiram agora buscar mais a respeito. E muito obrigada, Lígia. Nos vemos na revista, nos vemos por aí. Essa live daqui 2 semanas na TV Itapê, amanhã já está no YouTube. Então, precisou da gente, pode falar comigo, pode falar com a Lígia, que estaremos aqui. Lígia, mais uma vez, muito obrigada. Muito boa noite para o pessoal que ficou em casa e nos vemos semana que vem. Boa noite. Obrigada, Pietra. Tchau, Imagina. pessoal. Obrigada. Tchau, obrigada.